povo de Deus, na paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos nesse canal Boa Semente. Eu quero dizer aos irmãos que em nome de Cristo se inscreva, compartilhe, para que esse canal venha ser bênção na vida das pessoas que necessitam do poder de Deus. Hoje, mais um dia, nós vamos dar continuidade da vida de Gideão, como foi o seu chamado, o que o Senhor fez em sua vida, a qual ele estava vendo a situação por 7 anos que o povo de Deus sofria pelos ataques dos midianitas. E nós observamos, irmãos, que o Senhor, com seu amor tão grande, ele usou Gideão. Gideão fez várias prova com Deus, Deus confirmando a grande vitória, para que ele viesse lutar pelo povo de Deus, que é o povo israelita. No capítulo 7, irmãos, vemos que qual foi o chamado de Gideão. Vamos ler para a glória de Deus. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Horebe, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Isto é a realidade, meus irmãos, que quando nós temos algo em nossas mãos que nós conseguimos até resolvermos, a gente não glorifica o Senhor, porque achamos que conseguimos com nossos próprios pensamentos, com nossa própria força, e o Senhor ele se agrada quando nós reconhecemos que Ele é Deus na nossa vida. No capítulo 7 que nós lemos, vemos que Gideão é obediente ao chamado do Senhor e convoca os homens de Israel para lutar contra os midianitas, atraído pela visão de Gideão. Foram 32 mil homens, mas aos olhos de Deus era muita gente. O Senhor disse a Gideão que se os midianitas fossem vencidos por 32 mil homens, eles não dariam glória a Deus, enquanto o exército dos inimigos era de 100 mil homens. Então era muito homem, muitas pessoas numerosas, que era o povo dos midianitas, 100 mil homens. Então, se Gideão ele ficasse com os 32 mil e vencesse a guerra, ele não ia glorificar a Deus. Ele ia achar que a força estava na mão dele, na mão do povo que estava com ele, os 32 mil homens. Mas Deus, que conhece a mente do homem e o coração, Deus então disse a Gideão que era muita gente. E a Bíblia nos diz aqui que no versículo 3, agora, pois, aprega-o aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. E o Senhor ordena que Gideão fale com eles. Olha, aqueles que acovardem, voltem para trás, voltem para suas casas. E nessa dispensa foram 22 mil homens. Então aqueles 22 mil homens, eles não estavam preparados. Eles voltaram. Quando Gideão abriu a boca e disse ao covarde que voltem para casa, voltem para trás, porque o Senhor Deus está dizendo que é muita gente. Deus sabia que aqueles iriam se covardar, talvez eles iriam se decepcionar na guerra, mesmo que tinha 32 mil homens, mas eles iriam ficar decepcionados. Então é melhor dar ouvido à voz divina.
E isso nos diz que muitas pessoas serão atraídas pela nossa visão, só não se arriscariam por ela, porque tem medo. Quando nós vemos que a gente às vezes vamos lutar por alguma coisa, achar que nós vamos conseguir, nós se unimos, se levantamos e vamos se enumerar, vamos ali fazer até um abaixo-assinado e vai até o local que você quer, a prefeitura, aonde você quer fazer algo que com certeza você acha que vai ter vitória. Mas quando você chega lá, muitas pessoas chegam tudo diante da autoridade, diante daquelas pessoas que realmente entendem da lei, entendem da situação, aí você fica com medo. Por quê? Porque acabou ali seu argumento e termina você olhando a situação. Meu Deus, para que eu me coloquei nessa situação, sendo que não era nem para mim pensar em vir até aqui. Aí que acontece? O medo. Aí volta para trás, não, eu acho que eu não vou me envolver, acho que não sou uma pessoa preparada para isso. Então a pessoa fica com medo, porque sabe que se você continuar, lá na frente você pode ter uma grande decepções. E até mesmo pode sobrar alguma coisa pela lei, né? Um processo, uma situação difícil. Então vamos ter sabedoria, buscar a Deus primeiro, dar ouvido à voz de Deus, para que nós venha ter a direção divina do nosso Deus. E nós observamos também que mesmo restando 10.000 homens, ainda restava 10.000 homens com Gideão, o Senhor considerou que havia muita gente. Com isso, ele deu uma nova direção a Gideão. E nessa seleção que Deus já ia fazer, nós vamos ler também aqui no versículo 4, irmãos, que diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há. Faz-o descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, a todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, separa. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelho a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, com cada um ao seu lugar. Então Deus falou com ele mais uma vez, expressando dessa forma, como disse a palavra de Deus: aquele que descer as águas, lamber com a língua como um cão, esse você separa. Aqueles que descer a água e beber de joelho, que não está olhando de um lado para o outro, não está vigiando, esse não está preparado. Apenas 300 homens foram escolhidos. O Senhor disse a Gideão que com esses 300 homens, ele venceria os 100.000 homens. O que o Senhor quis dizer? Que aqueles 300 homens estavam preparados, capacitados por Deus. E ia vencer com facilidade aos 100.000 homens. Então, quando a pessoa está preparada por Deus, irmãos, é coisas maravilhosas, é lindo. Quando estão dando lugar para o nosso Deus poderoso. E os midianitas eram 100.000 homens. Não é inacreditável, meus irmãos?
300 homens para lutar com 100 mil homens. Talvez alguém olhasse assim, você não vai ter condições de vencer essa guerra, essa luta, essa peleja, matematicamente falando, porque é muitas pessoas, muita gente. Mas quando é capacitado por Deus, nada é impossível, porque Deus está na frente. Até hoje muitas pessoas não aprenderam lição, confiam em números, mas os verdadeiros servos não desviaram para tais caminhos. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus, a qual está nos relatando o que nós devemos fazer quando Deus ele fala conosco. Aleluia. Aqui em Jeremias, capítulo 17 e versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nosso Deus, a Bíblia nos relata que ele explica para o povo dessa forma: maldito o homem que confia no homem, porque o homem, ele é falho, ele é medroso, ele é covarde. Mas quando nós estamos confiando no braço do Senhor, é diferente, porque nós não estamos confiando em nós, o Senhor está na nossa frente. Ele disse na sua palavra que ele pelejaria pelo seu povo. Ele falou: não tenha medo, porque eu pelejarei por vós. Então, quando nós estamos numa dificuldade, numa situação difícil, nós vamos fazer o quê? Dobrar o joelho, falar com Deus, e com certeza a vitória vai vir, porque Deus está vendo que nós estamos confiando nele, que nós corremos para o joelho orar, confiar no Todo-Poderoso. Então o Senhor envia seu exército de anjo e vai pelejar por nós. Aí de repente nós começamos a observar: Deus é tremendo e justo, que me deu a grande vitória. Graças a Deus. Vamos ler também Romanos, capítulo 8 e versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Uma certa vez, a rainha Elizabeth, ela dizia, no seu comentário, ela falava que ela tinha mais medo de um povo de joelho, com a mão levantada ao céu, do que uma bomba para explodir. Porque às vezes a pessoa tem medo de uma bomba, do míssil, do que um povo de oração. Mas ela, como rainha, ela realmente teve esse pensamento. Eu creio que é por Deus, que ela tinha mais medo de um povo de oração, porque sabe que um povo de oração é um Deus que peleja, é um Deus vivo, que ele olha e vê que o povo está humilhando-se, clamando, suplicando, esperando a resposta de Deus, esperando a resposta do Deus vivo, e com certeza aquele povo, ele vai ter grande vitória, e o inimigo da nossa alma vai ser derrotado. Nós vamos entender cada dia, irmãos, o trabalho que Gideão foi chamado. Foi algo tremendo que Deus fez na vida dele. O Senhor deu instruções específicas a Gideão sobre como ele deveria atacar os midianitas. E naquele mesmo dia, orientou a Gideão que fosse com um de seus servos secretamente ao arraial dos midianitas, e ali ele veria que o Senhor estava prestes a entregá-lo nas mãos de Gideão. Glória a Deus. Versículo 8, meus irmãos. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens
reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerá ao arraial. Então desceu ele com seu moço, pura, até o extremo da sentinela que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, ficaram abatidas. Louvado seja Deus. O que nós entendemos, irmãos, desse sonho? Esse sonho que esses dois soldados eles tiveram, e esses dois soldados, eles eram dos midianitas, dos inimigos de Gideão. Um dos soldados, ele teve o sonho, e eles comentaram, eles estavam comentando, aquele que sonhou, comentando com outro soldado. Então estava dois soldados ali conversando sobre esse sonho, e o soldado contava para o outro: olha, eu tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda e as feriu, e caíram, e a transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. O que significa pão cevada torrada, né? Era um pão de cevada em cereal inferior. Por quê? Os midianitas já tinham tirado tudo do povo de Israel. Então eles estavam passando 7 anos de situação que deixaram eles pobres, sem condições de ter algo melhor. Então eles tinham somente aquela cevada de cereal inferior, que era dada aos animais. E aqueles alimentos eram só para pessoas pobres, mas é o que eles tinham. Então eles se alimentavam com aquele cereal inferior. Então eles faziam aquele pão cevado. E esse sonho mostrou para esse soldado que era o povo de Israel, que era o povo que estava com Gideão. E aí o outro já discerniu. Naquele sonho, ele via que Deus havia entregue o exército midianita nas mãos de Gideão. Ele logo discerniu: é a espada de Gideão que vai vencer os midianitas. Os próprios soldados tiveram esse discernimento. Com certeza, Gideão ouviu. Gideão, ele foi mandado por Deus. Os irmãos observou aqui, que eu li na palavra do Senhor, que Deus mandou ele. Falou: vai, levanta-te, vai com teu moço, que você vai escutar alguém falar alguma coisa. Deus já sabia que eles estavam comentando, dialogando um com o outro. Quem sabe preocupado, claro, porque sabia que Gideão era um homem de Deus. Então, eles ficou com medo. É a espada de Gideão que vai vir contra os midianitas, quer dizer, contra eles. O Senhor encorajou Gideão. A espada de Gideão é a chave para a interpretação do sonho. Ao soldado dos midianitas tinha falado que era a espada de Gideão que ia ser contra eles. O sonho vinha da boca dos inimigos de Israel.
deu a confirmação de que Gideão precisava, considerando seu temor anteriormente no versículo 10, que diz: e se ainda temes, desce tu e teu moço ao arraial. Então, se ele estava com medo, o Senhor fez com que ele fosse, como eu acabei de dizer, com o jovem, para ele escutar o sonho e ele ser renovado, encorajado, capacitado com a força divina do nosso Deus. E ele adorou a Deus por ter sido tão paciente com sua fé. Gideão poderia ter adiado o culto de louvor para depois da vitória. Mas, depois da vitória, porém deixar para mais tarde, agradecer, em geral, conduz ao esquecimento e à negligência. Gideão sabia que a vitória para Israel agora era certa e preparou seus homens para o ataque. Mas ele sentiu por bem, antes de tudo que ocorrer, ele já adorar a Deus, ele já agradecer a Deus, porque sabia que ele sentiu. Você já imaginou, irmãos, quando você tem a certeza que Deus está presente na tua vida, você já fica glorificando, exaltando o Senhor, alegra o teu coração por saber que Deus está na tua vida. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele viu que 32 mil era muito. Deus mandou ele falar para que os covardes voltassem para trás. Ele ficou com 10 mil. 10 mil, Deus falou para ele que era muita gente. Falou que tinha que levar até o rio. E ali ele observou que quem era o vigilante, quem era o preparado, ficaram só 300. E com esses 300, Deus falou para ele: com esses você vai vencer. Você vai lutar, você vai ser vencedor, porque os 300 já estão capacitados por Deus. Ali o Senhor já preparou a espada para cada um daqueles homens corajosos. Como o Senhor disse desde o início, o anjo disse para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Que maravilha! Nós podemos, irmãos, cada dia entender dentro desta palavra, deste chamado, que o Senhor, Ele tem obra na vida do povo de Deus, de hoje também. Em outros vídeos nós vamos continuar falando sobre Gideão. E nós paramos aqui, irmãos, no versículo 15, de 7, de Juízes capítulo 7, no versículo 15 nós paramos, mas nós vamos continuar falando sobre a vida de Gideão, qual o Senhor fez uma grande obra. Então os irmãos continuem conosco, em nome de Jesus, para nós entendermos que o Senhor, quando Ele capacita, Ele toma a frente, Ele nos ajuda, Ele nos encoraja, e como Ele disse na sua palavra, que esta peleja não tereis que pelejar, o Senhor peleja por nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus, orem comigo. Em nome de Cristo vivo, maravilhoso e eterno e soberano Pai. Aqui nós estamos, Senhor, pedindo perdão de meus pecados, Pai, das minhas falhas, minhas maldades, meus maus pensamentos por palavra e obra, porque eu sei, meu Deus, que o mundo que estamos vivendo, nós temos não que lutar com a carne, com o sangue, mas, Senhor, contra as astutas ciladas do inimigo, da nossa alma, que é o diabo. Que ele cada dia, ele faz a sua armada, ele faz os seus laços para pegar o povo do Senhor, meu Deus, em falta de vigilância e até mesmo adormecido com algumas coisas que tem passado na vida,
e não tem buscado o Senhor, não tem jejuado, não tem orado, não tem procurado estar na presença do Todo-Poderoso e tem tido medo das lutas, das dificuldades que tem, Senhor, meu Deus, afrontado as vidas do povo do Senhor na terra. Senhor da glória, nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos encoraje também, como o Senhor encorajou Gideão, que o Senhor deu capacidade para ele a lutar, meu Deus, contra o inimigo da sua alma. Hoje esse inimigo é Satanás, que ele tem procurado lutar com a família, que ele tem tentado as famílias, que ele tem tentado a humanidade na face da terra, para que nós venhamos ser covarde e até mesmo fracassado. Mas nós cremos no Todo-Poderoso, no Todo-Glorioso, Santo de Israel, Deus que fez o céu e a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que operou no passado e continua operando no presente, Deus que foi naquele momento com os discípulos, Cristo vivo que estava no barco, o vento veio para até mesmo assolar a eles, levantou-se o mar, o vento, a tempestade foi forte e eles tiveram medo, tua palavra diz, mas Jesus estava com eles. Sim, o Senhor estava na terra e Jesus ali disse para o vento: acalma-te, vento, e mandou também que o mar se acalmasse e tudo se acalmou, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele é justo, ele é verdadeiro e todo o poder está nas tuas mãos. O Senhor, quando ressuscitou, ele disse: eis que todo o poder está nas minhas mãos, no céu e na terra, todo o poder está nas mãos dele. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo da verdade. Meu Deus, que maravilha! Vai ao encontro, meu Pai amado, daqueles que estão sofrendo, angustiado, oprimido. Vai ao encontro daqueles que estão com medo, meu Pai, desta pandemia, Senhor, meu Deus, desta enfermidade, desses vírus malditos, meu Deus, que tem matado muita gente, muitas famílias perdeu os seus entes queridos, muitas mães chorando, muitos esposos, esposa, filhos, meu Pai, chorando porque a perca foi grande na sua família, mas nós cremos no Todo-Poderoso, que Ele pode estender a mão e tocar fortemente para repreender este mal que está assolando os lares, que está assolando os casais, está assolando as vidas na face da terra. Senhor, vai em encontro do hospital, das cadeias, das penitenciárias, meu Deus, vai em encontro, meu Deus, amado, das pessoas nas ruas, as pessoas que têm pedido as orações, meu Deus, quantas pessoas, Pai, que tem, meu Deus, acreditado na sua palavra, mas tem muitos também, Senhor, que tem duvidado da providência de Deus, mas eu creio no poder do Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, tem realizado coisas grandes, o Senhor tem livrado da morte, o Senhor tem repreendido o espírito da morte, o espírito do diabo, das macumbas, das feitiçarias, das bruxarias, da magia negra, mostrando para a humanidade que o Senhor é Deus vivo, como o Senhor nos deu aqui, ó Pai, esta palavra maravilhosa sobre Gideão. Se ele tivesse com aquela multidão, meu Deus, de 32 mil homens, ele não ia glorificar o teu nome, porque ele ia acreditar no seu braço forte, no seu braço de carne, mas o Senhor, conhecendo o homem, o Senhor fez com que ele compreendesse, aleluia, que não era para estar com 32 mil homens, não era para estar com 10 mil homens, mas sim somente com 300, capacitado pelo Todo-Poderoso. É assim que o nosso Deus, ele faz. Ele quer escolher um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, homens e mulheres que seja capacitado na oração, no jejum, para orar pela multidão que sofre, para orar pelo povo da face da terra, que estão oprimidos e atribulados com tantas coisas horríveis deste mundo, porque eles correm de um lado para o outro procurando caminhos tortuosos, mas o sangue de Jesus Cristo tem dado grande vitória, e o Senhor tem dado, meu Pai, esta graça para nós orar, esta graça para nós consagrar a nossa vida, essa graça para nós estar no jejum, meu Pai, meu Deus, na posição que o Senhor quer. Não podemos estar no nosso, até mesmo no nosso querer, na nossa vontade, no nosso eu, mas sim na vontade do Todo-Poderoso. Senhor, nos ensina, Senhor, te servir, nos ensina a te adorar, nos ensina, meu Pai, a nós se colocar como o Senhor quer, não como nós queremos, ó Pai. Como disse o versículo, meu Deus, em Romanos, o Senhor
Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra nós, meu Pai, se o Senhor estiver na frente, operando maravilha, oh maravilha, só o Senhor tem poder, meu Pai, coisas lindas e poderosas. Ajuda o teu povo, Espírito Santo, para cada dia nós estarmos se humilhando na tua presença, que nós venha receber do céu, ó Pai, a porção dobrada do Espírito de Deus na nossa vida. Meu Deus, abençoa os inscritos, Senhor. Meu Deus, que eles tenham, meu Pai, ajudado, Senhor da glória. Meu Deus, se inscrevendo, meu Deus, nesse canal Boa Semente. Abençoa a sua família, abençoa todos, meu Deus, porque o Senhor é conhecedor de todas as vidas. É o que eu te peço, Pai, e acredito na resposta que o Senhor está visitando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, que toda necessidade das vidas seja agora, meu Pai, alcançado pela mão protetora do Senhor, e o Senhor resolvendo a causa de cada um, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração dos irmãos, em nome do Senhor. Deus o abençoe.